Gente, vocês perceberam também, ou é coisa da minha cabeça, que esse ano de 2026, ele tá diferente? Eu não sei explicar, tá uma coisa assim estranha, como se Deus ou o universo estivesse nos chamando para fazer algo maior, algo diferente, sair da bolha, sair da zona de conforto, sair dessa mesmice, romper esse ciclo. Vocês têm percebido isso também, que esse ano está diferente? Ou é coisa da minha cabeça? Porque eu estava conversando com Deus, eu falei, Senhor, eu já fiz muita merda nessa vida. E não é possível que esse ano eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, no mesmo ciclo, repetitivo, repetitivo, repetitivo. E todo ano é a mesma coisa, todo ano é a mesma coisa. E no começo do ano a gente promete mil e uma coisas que vai melhorar. E no decorrer do tempo você não melhora nada e continua naquela mesmice, às vezes até pior. Só que esse ano, eu não sei, gente, eu não sei o que está acontecendo, mas esse ano tá diferente. Tá diferente, pelo menos na minha concepção, no meu ver. Não sei vocês. Vocês estão passando por isso também? Ou é, não sei, não sei, porque eu estava falando assim para Deus, né? Falei, Senhor, esse ano eu quero fazer tudo diferente de tudo que eu já fiz durante todos esses anos que eu me entendo por gente da minha vida. E se eu não mudar para melhor, que eu já venho tentando já há algum tempo, mas se esse ano de 2026 eu não mudar para melhor, o senhor pode esquecer de mim, porque aí eu sou um zero à esquerda. Aí eu não tenho mais jeito, não. Com relação aqui, assim, gente, olha, eu vou falar aqui para vocês um pouquinho da minha história de mais ou menos meus 20 anos para cá, 20, 21, por aí. Eu tive uma crise de choro, assim, de pensamentos estranhos, Aí era um monte de coisa, um monte de coisa. E eu fui para o médico, pensando que eu estava doente. E aí eu conversando com o médico, né, eu relatando o que estava acontecendo, ele falou que eu estava tendo uma crise de ansiedade. Na época, eu nem sabia o que era isso. Eu não tinha celular, eu não tinha internet, eu nem sei se já tinha internet. Eu estou agora com 43 anos. Na época eu tinha 21. Eu acredito que já tinha internet, né? Mas eu era bem tapada, eu não tinha celular, não tinha internet, nada, eu não tinha conhecimento a nada disso. E eu lembro que o médico ele passou uma receita para mim com uma medicação controlada para eu tomar. E eu era muito ignorante. Mas talvez tenha sido até para o meu bem, né? Não sei. Tem pessoas que realmente precisam. Eu já cheguei ao ponto de realmente precisar tomar medicação, mas eu sempre me apego muito com Deus para eu não precisar tomar. Mas às vezes eu tenho umas crises que parece que eu vou, sabe? Então, o médico ele me diagnosticou com crise de ansiedade e passou a medicação. Quando eu saí do consultório, eu rasguei a receita na mesma hora. Eu falei assim, eu não sou louca, eu não vou tomar remédio, porque eu não sou doida. Olha a minha cabeça, gente, como eu era ignorante. A falta de conhecimento. Por isso que a palavra de Deus diz que o ser humano ele peca por falta de conhecimento. É verdade. Desde então, de lá para cá, às vezes eu tenho umas crises assim, muito fortes, assim, tipo, a minha eu desconto na comida e na unha. Eu roo as unhas. E às vezes eu nem percebo. Quando eu olho, tá sangrando. E essas crises de ansiedade, elas me geraram um prejuízo muito grande.
com relação a que sempre que eu tenho uma crise de ansiedade, eu me acabo na comida, roo as unhas, ou eu preciso comprar alguma coisa para, tipo, sair daquela crise naquele momento, me sentir feliz e sair daquela fase ruim. É uma coisa assim, eu compro aquela coisa, aí naquele momento me faz bem, aí depois eu fico pensando como é que eu vou pagar, e barará e barará. Aí gera outra crise, em cima da outra crise. Então, assim, faz anos que eu venho lutando contra isso, contra essas crises de ansiedade. E eu percebo também que, apesar da minha idade, já 43 anos, eu estou amadurecendo agora. Eu estou crescendo agora. Estou desenvolvendo um pouco da minha espiritualidade e a minha mentalidade agora, aos 43 anos. E aí eu percebi o quanto eu era infantil, o quanto eu era fraca, frágil. E também eu tenho percebido o quanto eu sou forte. Na nossa fraqueza, né, que Deus ele nos faz forte. Então, eu comecei a analisar desde o ano passado, já no finalzinho do ano passado, sobre coisas que eu já tinha feito no meu passado, com relação a isso, de não me controlar com dívidas, por conta da crise da ansiedade. E esse ano eu quero fazer diferente. Eu falei, Deus, se eu não mudar esse ano, o Senhor pode me riscar do seu caderninho e me jogar fora, porque eu não tenho mais jeito, não. Eu já tô com 43 anos, gente. Tem que criar vergonha na cara, tem que tomar atitude, tem que pensar positivo, tem que melhorar. Até quando? Chegar com 60 anos assim, sem ter nada na vida, sem ter construído nada na vida? Tem uma hora que a gente tem que dar um basta. Para mim, esse é o ano de dar o basta. Então, assim, eu não sei se é porque eu estou passando por esse processo, que eu estou achando que agora em 2026 as coisas estão diferentes. Eu não sei se é porque eu estou passando por esse processo, ou se realmente o ano está diferente. Também tem o avanço da tecnologia, as pessoas, a gente está vivendo numa era muito tecnológica, que você às vezes fala com alguém do outro lado do celular e você não sabe se realmente você está falando com uma pessoa, se é com uma máquina, se é com automação. E eu tenho percebido que está surgindo muitos canais pequenos, muitas pessoas novas aqui no YouTube. E eu tenho ficado feliz com isso, porque vai chegar um tempo que a gente vai sentir essa necessidade de um contato humano. Vai sim, gente, pode escrever aí, viu? Vai sim. E esses canais pequenos esse ano, por isso que eu tô achando que esse ano tá diferente, gente. É como se as pessoas estivessem acordando de um mundo perfeito, de uma fantasia que não existe. Por exemplo, eu tô começando a gravar agora, né? Eu ainda não tenho habilidades. Mas isso a gente desenvolve com o tempo, habilidade com a fala, com a câmera. O primeiro vídeo que eu postei aqui, meu Deus do céu, eu não sabia nem o que eu ia falar. Mas eu digo, se eu ficar deixando para depois, para depois, para depois, quando eu tiver perfeita, quando eu tiver um microfone, quando eu tiver um celular bom, eu não vou fazer nunca, entende? Então, assim, a gente tem que tomar uma atitude, tem que tomar uma atitude na vida, tem que dar o primeiro passo. Se não der o primeiro passo, não vai saber como é o segundo nunca, gente. Então, assim, eu tô percebendo que esse ano ele tá diferente. Eu não sei se é comigo, entendeu? Não sei se é comigo. Mas eu decidi que esse ano de 2026 vai ser o meu ano da minha virada. Eu espero que muita gente tenha essa perspectiva também, sabe? De onde está errando, tentar melhorar, tentar consertar. E eu quero me livrar das dívidas. Até quando eu vou viver assim? Não tem condição, gente. Você tem que tomar o primeiro, você tem que dar o primeiro passo, você tem que tomar a primeira atitude, tem que vir de você. E foi isso que eu entendi, foi essa virada de chave que eu entendi.
que tem que ser eu. Eu não posso mais ficar dependendo de ninguém, esperando por ninguém, não. Tem que ser eu, entende? Pronto. Da mesma forma, se está acontecendo isso com você também. Tem que dar o primeiro passo. E é isso.